Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Isaías 41 e se assente. Estamos chegando ao final de janeiro, meu. Correria. Muito bom. Eu percebi que Deus vem ministrando ao meu coração um contexto para o mês de janeiro, preparando o coração de vocês, porque eu tenho trabalhado, nós pregamos sobre comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, vontade de Deus, querer de Deus. Eu sei que muitos crentes, ou se acham crentes, não querem ouvir essas coisas. Eu sei que muitos gostariam de uma pregação motivacional, que é o que se faz hoje na maioria das igrejas que se chamam evangélicas. E se você quiser ouvir, está ali, deusprovedor.com.br. Se você quiser ouvir as demais mensagens, você que está pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, você que perdeu um domingo, veio no outro, você pode entrar no site da comunidade e ouvir todas as 3 mensagens anteriores, e esta que estará semana que vem, ali, as 4 mensagens, você vai ver que vem um pensamento sendo formado, para que você compreenda esses fatos. Este pensamento tem um propósito, que as igrejas começaram o ano, ou algumas já terminaram o ano, entrando o ano já com, Deus vai fazer os teus sonhos, tua vontade, teu querer, as tuas realizações, os teus desejos, vai ser tudo cumprido, e começaram o ano com esse contexto. E neste ano, movido por Deus, nós começamos o ano criando o equilíbrio que precisa ser criado, para que realmente em 2016 todo o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Então entenda a mentalidade que vem Deus colocando no coração do pastor para este primeiro mês, porque domingo que vem eu vou estar orando pelos propósitos de 2016. Domingo que vem eu vou estar colocando diante de Deus, mas você tem uma consciência mais afinada, mais apurada, mais revelada sobre como fazer esses pedidos. Você tem uma consciência mais focada, não uma consciência aleatória. Eu fazia muito seminário de provisão, e um dia eu estava fazendo um seminário numa igreja em Blumenau, e uma mulher chegou no primeiro dia do seminário, no final do culto, disse: está aqui os meus pedidos, eu estou pedindo para Deus uma chácara, estou pedindo para Deus um carro, estou pedindo para Deus um apartamento, legítimo, você pode pedir o que quiser, e Deus dá se Ele quer, mas você pode pedir. E ela colocou tudo isso, e eu disse para ela: você tem fé para alcançar tudo isso? Você acha que você tem fé para alcançar todas essas coisas? E ela refletiu sobre isso, mas o assunto vai muito além da fé, porque muitas pessoas dizem que tem fé, mas realmente não tem a fé que ela acha que tem. Eu coloquei isso para que você compreenda que às vezes as pessoas fazem pedidos e não tem contexto que elas estão pedindo. Por isso que o nosso desejo é trazer você numa crescente de comunhão, relacionamento, consciência e vontade de Deus para a sua vida. Que todos os milagres que você encontra na Bíblia, a vontade de Deus, ela está implícita ali. Ela tem um relacionamento com a vontade de Deus, tem um relacionamento com o propósito de Deus. Eu estava lendo Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele era inocente, e Deus, Ele não deixa o inocente ser injustiçado no propósito que tinha na vida de Daniel. Havia um propósito maior na vida de Daniel, por isso que o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. Alguém está aí, irmão? Todo milagre existe um propósito. Jesus mandou os discípulos na frente, o mar ficou revolto, depois ele veio andando sobre as águas. Por que ele mandou na frente, se todas as vezes ele ia com o pessoal? Tinha um propósito, mostrar que andar sobre as águas era possível. Pedro, ele disse: se és tu, manda eu ir aí. Teve a grande experiência de voar, porque andar sobre as águas é para uma forma de nós entender o que aconteceu, né? Ele estava voando,
sem a capa e sem o S, mas ele estava voando. Alguém está aí, não? De verdade. Então, tinha um propósito: manifestar a fé de Pedro. Ele experimentar o sobrenatural. Alguém está aí, irmão? Então, toda a vontade de Deus, ela é carregada com o propósito, com o querer de Deus. Se eu fosse ficar falando sobre isso, eu falaria muitas coisas, muitas passagens, para que você compreendesse esse fato. Então, este conjunto de ideias que viemos ministrando o mês de janeiro, culminando agora com o dia 31, é para que quando você domingo que vem for orar e for colocar os teus projetos, os teus sonhos, a tua vontade, você esteja sempre ligado. Eu quero que Deus esteja aqui, eu quero que Deus esteja nisso, eu quero que Deus esteja dirigindo, eu quero que Deus esteja junto. Eu sei que a vontade dEle vai trazer a provisão, o recurso e tudo o que você precisa para ser o melhor ano da sua vida em 2016. Enquanto o mundo está dizendo que vai haver dificuldades, o Senhor vai fazer na tua vida algo extraordinário, e você vai ver que não é o governo, não é o recurso, não é a bolsa, não é a China, não é os Estados Unidos, não é qualquer outro país, mas é a mão de Deus que faz acontecer na sua vida o sobrenatural quando Ele quer. Alguém está aí, irmão? Meu, quanta passagem na Bíblia que Deus usou, quanta situação que o Senhor manifestou a sua grandeza e o seu poder, enquanto os homens estavam achando que nada daria, o Senhor mostrou que é possível. E é esse Deus que nós temos crido, e é nesse Deus que nós estamos confiando. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Está comigo aí, não? Eu quero que você compreenda isso, e compreenda que em todos esses anos de cristianismo no planeta, a igreja mudou. E quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio, eu não estou falando da tecnologia que nós temos hoje para ministrar. Quando eu falo igreja, eu estou falando dos valores da igreja. A igreja mudou. Já nos primeiros 100 anos da igreja, ela já mudou. Nos primeiros 200 anos da igreja, ela mudou mais. Nos primeiros 300 anos da igreja, ela mudou o que não devia mudar. E ali começou grandes mudanças para pior. Por quê? Porque ali foi implantado um monte de coisa, em várias situações, o que se chama igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E ela vem mudando. Depois houve uma reforma com Martinho Lutero, e ali houve então uma expansão da igreja, a liberdade da igreja voltar a ser o que deveria. E ela passou nesse período sendo uma igreja voltada para almas. Se temos uma Bíblia hoje, se você ler um pouquinho a história, para como essa Bíblia veio chegar na nossa mão, na nossa linguagem em português, o quanto Deus está por trás de todas as circunstâncias. A igreja mudou, cresceu. Nesse período de 100 anos atrás, a igreja ela alcançou, ela avançou, ela evangelizou, ela alcançou o mundo moderno, com missionários e missionárias e homens que Deus usou para este evangelho chegar até onde está a gente aqui, e a liberdade de termos e de conhecermos essa verdade. Alguém está aí, não? Mas nos últimos 50 anos, ou 60 anos, a igreja tem mudado, mas tem mudado num contexto que é desagradável. A igreja tem mudado e tem se transformado num lugar onde parece que Deus está a nosso serviço e não nós a serviço de Deus. Parece que Deus é que tem que fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. Eu estou falando isso para que você compreenda, você que às vezes ouve alguém dizendo assim: não, Deus falou, Ele tem que cumprir, se Ele falou, Ele tem que fazer. Quem já ouviu esse tipo de conversa? Levanta a mão, quero ver. Irmãos, Ele tem que fazer é uma estupidez do tamanho da afirmação de alguém que se diz líder. Eu não estou dizendo que Deus falou, Ele não vai fazer. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta. Ele falou, Ele vai fazer, mas não nesses termos, porque a Bíblia ela tem o literal, ela tem a interpretação de aplicação, e ela tem o espiritual. 3 níveis de compreender a Bíblia. E o literal, que as pessoas dizem que Deus falou, Ele tem que fazer, ela foi direcionada, ela foi falada para aquele momento. As pessoas pegam um versículo que é literal para aquele momento e o transformam para o pessoal, sem ter o contexto
que é o que nós estamos tratando aqui. Domingo passado foi profundo, esse domingo eu não quero ser tanto, eu quero ser mais acessível a todos. A pessoa não está preparada para receber às vezes, ela não está qualificada. O versículo existe, a promessa existe, mas não existe na pessoa a qualificação. Existe o óleo, mas não existe o vaso. Quem está aí, irmão? Quem está aí? Eu não posso impor a Deus, é uma incoerência sem tamanho. Eu posso expor a Deus as minhas necessidades, eu posso expor a Deus as minhas queixas, os meus desejos, os meus sonhos, nunca impor. Mas você tem visto isso, muita gente levantou a mão, pessoas dizendo, se ele falou, ele tem que cumprir, ele tem que fazer. Irmão, quem somos nós para dar de dedo no Senhor do universo? Quem somos nós para dar de dedo naquele que criou os céus e o universo? Eu estava orando hoje, estava chorando, e dizendo, meu Deus, como é que tu me ouve? Como é que ele ouve você? E as pessoas não compreendem, porque a igreja mudou seu propósito, mudou seu alvo, mudou seu contexto, virou reunião de motivação e de solução de picuinhas que o próprio homem às vezes cria. Irmãos, entendam o que esse pastor está falando no mês de janeiro. Eu creio na provisão, eu creio no cuidado, eu creio na cura, eu creio na prosperidade, eu creio em tudo isso que a Bíblia fala, eu prego e creio e oro, senão eu não oraria pelo que eu orei. Mas eu creio que nós precisamos corrigir a nossa forma de ser igreja. Eu sei que nem todo mundo está com vontade de ouvir, eu sei que nem todo mundo está com vontade de aceitar. Eu não estou falando de vocês aqui, eu estou falando de outros cristãos. Mas esse lugar tem que ser um lugar que cada crente esteja alinhado com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, porque eu sei que vai ser sucesso na sua vida. E quando as pessoas olharem para você e verem Deus operando em sua vida e a presença dele se movendo em sua vida, elas digam assim, eu quero estar onde você está. Onde é que você participa? Onde é que você frequenta? A sua vida é diferente. Alguém está aí, irmão? Por isso que eu estou falando desse alinhamento, dessa harmonia que precisamos entender. Os homens podem mudar o contexto de viver igreja, mas Deus não muda. E eu queria que você lesse comigo aqui em Isaías. Só no livro de Isaías tem 4 afirmações do próprio Deus dizendo que Ele não muda. Capítulo 41, quem encontrou? Versículo 4 diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, eu sou e eu o mesmo. Está aí na sua Bíblia? Deus disse, eu sou o mesmo. Capítulo 43, um pouquinho para frente, versículo 10, ele diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo vocês são, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Diga, Deus é o mesmo. 46, versículo de número 4, diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até os vossos avós eu serei o mesmo, e vos carregarei. Já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Meu irmão, Deus não muda. 48:12, se você quiser confirmar aqui comigo, 48:12, Isaías ainda: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também sou o último. Diga glória, diga Deus é o mesmo. Nós precisamos ter essa consciência. Se você quiser anotar, porque eu quero ganhar tempo, você pode registrar em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que ele diz assim: eu não mudo, e é por isso que vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. E se você quiser registrar Hebreus 13:8, no Segundo Testamento, que diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje
e eternamente Ele é o mesmo. Quem está aí comigo, diga glória a Deus. Quando nós pensamos que alguém não muda, nós precisamos entender o que Deus está nos dizendo. Quando Ele diz eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou o mesmo. Ele não muda os seus valores, Ele não muda os seus desejos, Ele não muda o seu gosto, Ele não muda o seu amor. Tudo isso é o mesmo nele. Quem está comigo, diga amém. Ele também não muda a sua repulsa, o que é errado, Ele não muda a sua tristeza, Ele não muda a sua ira com aquilo que não está correto, Ele não muda a sua justiça. É isso que Ele está dizendo. Quando Ele diz eu sou o mesmo, não quer dizer que Ele não envelheceu, não caiu o cabelo, não embranqueceu a barba. Ele está dizendo, eu tenho os mesmos valores desde o princípio até hoje. E quais são? É disso que nós estamos tratando. Porque a igreja pode mudar, a igreja pode inventar moda. Você está ouvindo igreja fazendo batismo em pia, que se diz crente. Alguém já ouviu sobre isso ou não? Batismo em pia, batismo em pia. Alguém está fazendo igreja fazendo ceia com Coca-Cola. Alguém ouviu sobre isso também não? Olha aí, ó, tem gente levantando a mão. Inventam moda. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja que eu digo aqui a denominação, são placas, endereços. As pessoas podem criar um monte de coisa e dizer que Deus está envolvido com isso. Mas Ele disse, eu não mudo, eu sou o mesmo, meus valores são o mesmo, meus princípios são os mesmos, minha vontade é a mesma, meu querer é o mesmo, Ele não muda. E por que eu estou falando isso? Para nós compreendermos os propósitos para 2016. Ele não é outro Deus. Ele não mudou porque houve um problema no governo, houve um problema na China, houve um problema nos Estados Unidos, um problema no mundo. O mundo tem os seus problemas, desde que o mundo é mundo, desde que Adão caiu, o mundo só tem problema mesmo. Mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Isso tem o lado bom, porque nós sabemos que aonde Deus habita não há sombra de variações, é o que a Bíblia diz. Mas isso também tem o seu lado sério, porque aquilo que era sério para Deus, importante no Primeiro Testamento, também tem o mesmo valor no Segundo. Alguém está aí, irmão? Alguém está aí, irmão? Por que está falando isso, pastor? Para que você compreenda que o Deus que cuidou de uma igreja, que morreu nas arenas, comido por leões, o Deus que era o Deus de uma igreja que deixou tudo, que entregou tudo e fugiu por causa da perseguição, o Deus que era um Deus que estava lá com essa igreja fundada, é o mesmo Deus hoje. E hoje parece que o crente não pode sofrer dor de cabeça. Estou sendo extremista, mas estou sendo verdadeiro. Tem crente, meu irmão, que se acontecer que se não der tudo do jeito que ele quer, esfrega um pé no outro. Não, mas Deus não me ama. Pensa um crente desse numa arena encarando um leãozinho. Ele xingava a Deus, amaldiçoava a Deus. Estou sendo muito radical? Não, então dá um glória a Deus para ajudar o pregador. Porque às vezes as pessoas não compreendem isso. É um Deus que elas criaram na sua mente. Um Deus que parece que mudou. As igrejas podem mudar, mas Ele não. Aliás, as igrejas mudam. As igrejas, quanto mais tempo, elas vão mudando. Quanto maior a denominação, mais vai mudando. Irmão, se eu for falar de nome aqui, eu não gosto de falar porque acho que eu estou falando isso, mas eu podia falar de algumas aqui. Algumas que não podiam nem olhar para o irmão com o cabelo, com a irmã com aquele cabelo, que hoje o cabelo não é mais aquele cabelo. Lembra disso ou não? Ninguém mais fala de cabelo hoje, né? Raspar a perna, raspar sovaco. Fala mais nada disso não, né? Está vendo como as igrejas mudam? Não podia ter TV, agora te vê na TV. Alguém está aí não? Estou exagerando não? A coisa está tão radical que tem uma denominação forte aí, que aprovaram em convenção nacional o divórcio para pastores. Isso não é forte, isso é uma desgraça. Agora a coisa é tão ruim, é tão triste, tão trágico, que o divórcio para pastores é aprovado em convenção, mas para membro não.
Para que serve a Bíblia? Para carregar debaixo do braço, talvez. Alguém está aí, irmão? Faz assim com a mão. Só para você descruzar o braço, descontrair. Está ficando meio sério, meio tenso aí. Não quer que você fique tenso. Eu só estou mostrando para você alguns fatos. Se eu começar a falar aqui, tem gente que se desvia hoje. E eu não quero que você se desvie. Porque nós estamos vivendo um dos piores tempos da igreja. Embora ela mudou muito no passado, ela chegou ao extremo da idolatria, e ela então se libertou disso, mas elas mudam. Igrejas mudam. E as pessoas não querem, irmãos, voltar à originalidade dela. Elas querem que a igreja seja segundo a sua vontade. Está se cumprindo o que está na sua Bíblia: amontoarão doutores segundo a sua vontade. Então tem igreja que agrada tudo e que agrada a todos, mas Deus não estabeleceu a igreja para agradar, para ter acordo. Ele estabeleceu a igreja para falar de um reino, mostrar sua grandeza com poder, sinais e maravilhas, e dizer que é um Deus que quer compromisso com quem quer compromisso com Ele. Alguém está aí? Ele disse: se eu não mudo, eu sou o mesmo, eu continuo sendo o mesmo. Isso mostra que os valores de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus e a forma dele se relacionar conosco são imutáveis. Pode mudar o equipamento, pode mudar o som, pode mudar a maneira de a gente celebrar a Deus, mudou, né? No meu tempo, quando era moço, nunca se imaginou dançar num culto de jovem, cara. Hoje é luz, tá? Essa maneira de celebrar a Deus não é problema. Agora, os princípios são imutáveis. Quem está aí comigo, diga amém. Amém. A única coisa que mudou de lá para cá, irmãos, é isso que eu estou tratando, foi a maneira dele se relacionar com os seus filhos. Foi a maneira de ele se relacionar com os filhos dos homens. Do Primeiro Testamento, Deus, ele se relacionava com algumas pessoas. Ele falava com algumas pessoas. Agora ele se relaciona com todos e fala com todos. Quem está aí? No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Isso é tremendo, nós temos que ler. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Isso mudou, porque antes o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, com uma corda amarrada, porque se ele tivesse em pecado, ele morria. E se alguém entrasse para tirar ele lá de dentro, morria. E se alguém entrasse para tirar os dois, morria. E se entrasse mais um, podia segurar na mão, morria tudo. Então tinha que estar com uma corda, porque se ele morresse, se ele demorasse, se ele não saísse, puxariam ele pela corda para fora. Assim entrava o sumo sacerdote na presença de Deus. Alguém está aí? Ele fazia um sacrifício para que ele fosse aceito naquele momento. Hoje, a Bíblia falou em Hebreus, nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus. Pecadores como eu e você, falhos como eu e você, podemos dobrar os joelhos, e a nossa oração, ela chega à presença de Deus, e Ele se relaciona conosco. Alguém pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Alguém pode entender o que Deus está falando conosco? Ontem, povo que nem eu e você não tinha esse privilégio, hoje temos, de entrar na presença de Deus e falar com Ele. E por que não morremos? Por causa do sangue de Jesus. Está tipificado lá no Egito,
quando o Senhor mandou matar o cordeiro e botar o sangue na porta, o anjo da morte passava, mas onde tinha o sangue na porta, ninguém morria, porque o sangue era o sinal que ali que estava um povo que era patrocinado pela misericórdia de Deus. É isso que acontece conosco. Este é o sangue derramado na cruz, que te dá oportunidade de chegar à presença do Todo-Poderoso. Alguém está aí, não? Então o que foi que mudou? Deus não mudou, mas a maneira dele se relacionar conosco mudou. Joel capítulo 2, versículo 29, só para você anotar. A Bíblia diz que nós receberíamos, e aconteceu no Pentecostes, o Espírito Santo. Ele fala no Joel 2,29: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre o vosso servo, sobre a vossa serva, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, sobre os anciãos. Eu derramarei do meu Espírito. Irmão, eu estou falando isso, talvez você já tenha ouvido, talvez muitos não tenham ouvido isso. O Espírito Santo só vinha em alguns homens, alguns profetas e alguns sacerdotes, e por um momento ele vinha, operava, tipo Sansão, ele vinha, ele guerreava e depois ele ia embora, ele não ficava. Hoje a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e permitir que eu entre, eu entrarei, cearei com ele e farei nele morada. Ele não vai e vem, ele vem e fica. Isso mudou, mas Deus não mudou. Por que eu estou falando isso? Para você compreender a vontade de Deus, ela continua mesmo. Eu estou tratando coisas pequenas, algumas coisas mudaram. O relacionamento de Deus conosco, o Espírito Santo, a oração, a intimidade, os direitos, a bondade, a graça, o perdão. Sem contar que nós somos gentios, e Jesus veio para os judeus, mas Ele abriu a porta para nós, e é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa reunião, porque o sangue de Jesus trouxe salvação a toda a nossa vida. Eu sei que isso é um assunto que muita gente não ouve há muito tempo, a graça de entender que nós éramos condenados ao inferno, mas pela misericórdia o Senhor tem nos levado à eternidade e vai reinar conosco, ou nós vamos reinar com Ele. Não sei se você pensa nisso, mas a vida termina, viu, querido? E não tem idade para isso. Quem está aí? Se Deus não muda, nós precisamos entender isto. Eu estou fechando o pensamento de janeiro com vocês. 2 Samuel, capítulo 10. Acompanhe comigo. Ensina, irmão. Lá no começo da Bíblia, 2 Samuel, bem no começo da Bíblia, antes de Reis. 2 Samuel, capítulo 10. Vou correndo com vocês na Bíblia aí. Quem encontrou diz amém. Versículo de número 12. Sê forte, pois, não, é 12. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Vai acompanhando comigo, irmão. Deus não mudou. Eles estavam lutando pela cidade e eles estavam lutando pelo povo, mas eles estavam declarando: o Senhor faça conforme o que Ele quer. Eu estou trazendo o equilíbrio, porque você é bombardeado com ideias que Deus tem que fazer o que nós queremos. Isso não é verdade. Faça o Senhor conforme Ele quer. Estão falando de luta, estão falando de guerra, estão falando de batalha espiritual, mas estão falando que eles vão lutar, mas o Senhor é que determina o que vai acontecer. Alguém está aí, irmão? Salmo 103, pouquinho para frente. Salmo 103. Nós precisamos ouvir essas coisas. Quem encontrou diz amém. Salmo 103, versículo de número 21. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis
a sua vontade. Diga: que fazeis a sua vontade. Bendize o Senhor e os seus ministros. Hoje, irmão, cada crente é um ministro de Deus. Cada um de vocês foi chamado, cada um de vocês foi escolhido para ser um ministro de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Mas veja o que diz: bendiga o Senhor, os seus servos, seus ministros, que fazem a vontade dEle. Quem está aí, irmão? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Meu irmão, preguei domingo passado, só estou endossando e passando por ela. A vontade de Deus é o centro da vitória na sua vida. Está no centro da vontade, está no centro da provisão, do cuidado, da cura. Não tem morte, não tem doença, não tem inimigo, não tem terremoto, não tem catástrofe. Meu irmão, acorda para essa realidade, querido. Você que tem medo de doença, você tem medo de morte, você tem medo de bicho, tem medo do Zika vírus, do mosquito da dengue. Você que tem medo das coisas, medo disso, medo de perder emprego, medo de faltar dinheiro. Você tem que ter um medo de tantas coisas. Eu quero dizer para você nessa noite: tenha um único medo, o medo de estar fora do plano e da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o único medo da minha vida, irmão. E olha que eu já atravessei de tudo que você possa imaginar. Agora eu tenho esse medo, é constante na minha vida. Eu quero estar no centro da sua vontade, no lugar, no território, no momento, porque eu sei que isto é a segurança da minha existência. Por isso eu não tenho medo de doença, tenho medo de morte, tenho medo de futuro, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de estar fora da vontade de Deus. E eu estou transmitindo isso para a sua vida. Vê se você recebe, se você entende, vê se você aceita e vê se você pratica. Porque este ano vai ser um ano de mudanças na sua vida, um ano de vitória na sua vida. Eu quero que você testemunhe que enquanto o jornal dizia que está ruim, você diz: mas como está ruim se tudo está acontecendo de bom? Alguém está aí, irmão? Vocês que são ministros e que executam a vontade de Deus, são ministros e executam a vontade, vocês obedecem à vontade de Deus. Diga glória a Deus. Oh meu Deus, que maravilha! Bendize ao Senhor, vós os seus ministros que executam a sua vontade. Só para deixar registrado, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado lá injustamente, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele leu e descobriu que o tempo de escravidão dos 70 anos de Israel tinha cumprido, e eles continuavam escravos. Ele disse: não, vou orar. E começou a orar. Ele estava fazendo o que estava no livro deles, para o tempo deles. E sabe o que aconteceu? Uns invejosos falaram para o rei criar um decreto: só se ora para o rei. O rei fez sem saber da maquinação. E de repente ele disse: tem alguém orando para outro Deus. E pegaram, denunciaram Daniel. A inveja é terrível, até hoje a inveja é terrível. Denunciaram Daniel, e Daniel injustamente foi jogado na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Era o dia do jejum dos leões. Você sabia que leão jejua? O dia do jejum dos leões. Que maravilha! Os leões não comeram, irmão. O rei chegou no outro dia lá: Daniel, acaso o teu Deus te livrou? Eu digo: livrou, porque ele sabe que eu sou inocente e o senhor também é inocente. Foi uma trama. Sabe quando os leões entregaram o jejum? Quando os inimigos de Daniel foram jogados lá dentro com a família e tudo. Aí foi entregue o jejum, consagraram, comeram tudo. Alguém está aí, irmão? Porque, meu irmão, quando você está fazendo aquilo que é vontade de Deus, leão não come não, querido. Você está entendendo, não? Está entendendo? Os 3 amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e diz: todo mundo tem que adorar essa estátua. Ele disse: nosso Deus que é para nós não se dobrar para estátua nenhuma. E tocaram as músicas, você conhece, por isso que eu estou sendo rápido. Tocaram o saltério, tocaram todo mundo, tocaram o trombeta, todo mundo ajoelhou, os 3 de pé. Sempre tem os invejosos, que é a geração de Caim, que tinha inveja de Abel, porque ele servia a Deus com o coração e denunciava a incompetência e a maldade de Caim, e é por isso que ele matou o irmão. Alguém está aí, irmão? Foram lá, anunciaram para o rei: 3 caras aí não se dobraram, traz um homem, aquece a fornalha, eu vou jogar vocês na fornalha se vocês não se dobrar, e quero ver o Deus que vai livrar vocês. Alguém está aí, irmão? Deus pode não impedir o homem de fazer o que ele vai fazer,
mas ele pode impedir a consequência do que era para acontecer. Cedraque, Mesaque e Abednego disseram: nós não nos dobramos, porque o nosso Deus não quer, nós fazemos a vontade dele. Meu Deus, irmão, você está entendendo, irmão? E a Bíblia diz que eles jogaram na fornalha, e o que aconteceu? Nem um fio de cabelo, nem um fio de cabelo. Paulo, ele era prisioneiro, e o barco deles ficou à deriva no mar gelado, mas ele tinha que cumprir um propósito. Ele tinha que escrever esse testamento para mim e você ter Bíblia na mão hoje. O barco ia afundar, o barco quebrou, irmãos, e o anjo chegou para ele na oração que ele fez: fica tranquilo, você não vai morrer. Ele disse: não, mas eu não quero que ninguém morra aqui. Por causa dele, nenhum deles morreu. Todo o barco que quebrou em alto mar, livro de Atos, você pode conferir lá, todo o barco quebrou, eles ficaram agarrados em tábua, em pau, e pararam numa ilha, e nenhum morreu. Deus tinha um propósito naquela ilha. Ele foi pegar uma lenha para botar no fogo, para aquecer, que todo mundo estava com frio, era inverno, pessoal. E quando ele pegou a lenha, uma cobra grudou no dedo dele e mordeu. Os nativos olharam para ele e disseram: pô, o cara deve estar todo torto, porque o cara escapou de um naufrágio e agora vai morrer por uma víbora. E eles ficaram esperando, né? Não inchou, não doeu, não suou, já era para estar morto. Foram falar com ele, e ele evangelizou aquela aldeia, aquela ilha toda, a ilha de Malta. Porque quando você está na vontade de Deus, não morre. Quando a Bíblia diz: bebereis coisa mortífera, pisareis serpente, escorpião, e nada vos fará dano, ela está falando disso. Porque quando você está na vontade, fazendo a vontade, buscando a vontade, nada te impede, nada, 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 nada. Irmãos, hoje nós somos uma igreja razoável, mas já fomos uma igreja pequena, e já passamos as suas dificuldades. Eu já fui pastor em lugares que não tinha recurso, mas quando nós começávamos a fazer alguma coisa, Deus mandava as pessoas mandar o material, e eu não sabia quem era. Porque quando você está na vontade, os recursos vêm, a provisão vem, a morte vai embora, a doença sai. Alguém está me entendendo aí, irmão? Vontade. Então Deus não mudou, mas nós fomos chamados para fazer a sua vontade. Quando você busca a vontade, e aqui para fechar e culminar, no primeiro, no segundo testamento, o ápice da oração silenciosa no Getsemane, ele sozinho, presta atenção que eu vou te dizer, ele sozinho, ele e o pai, orando e dizendo: pai, eu sei que eu tenho que cumprir essas coisas, mas se possível, passa de mim esse cálice. E ele disse: mas todavia não se faça, não se faça. Irmãos, tinha alguém lá, estava escrito, eles podiam mudar, ele era Deus, ele não tinha pecado, ele podia dizer: olha, Senhor, esse quesito aqui pula. Ninguém ia ficar sabendo no universo inteiro, era ele e o pai. Quem que ia mudar? Quem que ia questionar? Quem que ia botar o dedo no nariz de Deus e dizer: o Senhor mudou ali, o Senhor não deu o cálice ali? Quem faria isso? O diabo? Quem iria lá dizer para o Senhor que ele não podia mudar o cálice? Quem no universo se apresentaria diante do trono, lá no norte, lá no grande trono, e falasse para o Senhor: o Senhor não deu o cálice, o Senhor tirou o cálice? Alguém está aí, irmão? Mas um filho amado disse: não se faça minha, mas se faça tua. Eu quero que você compreenda isso, porque todo mês de janeiro Deus vem nos levando a este relacionamento, busca, vontade, compreensão, querer, buscar, se relacionar, para que agora, domingo que vem, eu vou estar orando por todos os propósitos, eu vou estar orando por todos os seus sonhos, por todos os seus projetos de 2016, eu creio nisso, irmão, mas eu quero que haja um equilíbrio nisso, não os pedidos sem sentido, sem contexto. 2016 eu quero comprar uma Ferrari,
Você tem garagem? Não. Como é que Deus vai te dar uma Ferrari? Nem garagem você tem, irmão. Alguém está aí, irmão? Que tem gente que faz uns pedidos assim escabrosos, né? Não, vou montar uma empresa. Do que? Não sei ainda. Alguém está entendendo? Conhecimento, equilíbrio. Tudo isso nos leva a 1 João, capítulo 5. Vai lá. Vai comigo. Final da Bíblia. Depois de Hebreus, antes de Apocalipse. Então volta a Apocalipse que é mais rápido. 1 João capítulo 5. Presta atenção, irmão. Quem encontrou diz amém. Versículo de número 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vós outros que credes no nome de Jesus, o Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Presta atenção. Diga, nós temos uma confiança. É a única confiança que o crente pode ter em relação ao que busca. Presta atenção, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, e Ele vai fazer. Alguém pode dar um glória a Deus, irmão? A única oração que não é respondida é a oração que entra em desarmonia com a vontade do Pai, porque todas as outras são respondidas. Não existe oração que não é respondida. Você vai fazer os teus projetos chegarem diante de Deus agora, a partir do domingo que vem. Nós vamos orar e vamos ver Deus se mover. Mas você vai buscar o equilíbrio da sua vontade, o equilíbrio do seu querer, o equilíbrio na sua comunhão. Estou pregando para uma igreja madura. Crente que não quer crescer, irmãos, não consegue. Ele tem que fazer a fogueira santa, só sobra a fogueira santa para ele. É um pedido, uma oferta e uma loteria. Quem sabe sai o seu número. Alguém está aí, irmão? É crente maduro, equilibrado, porque eu não vou embora no que vem, não vou embora no outro ano, eu só vou embora quando o Senhor me recolher desse lugar aqui, querido. Então eu vou falar coisas para vocês que vão acontecer e vão dar certo, porque eu tenho que estar aqui para olhar para você e dizer, vai dar certo, e vai dar certo. Estou brincando não, querido. Alguém está aí não? Se nós pedimos segundo a sua vontade, temos a certeza que vamos receber. E o que Pedro está falando? Qualquer coisa que a gente peça. Eu estou falando de carro, estou falando de casa, estou falando de coisas. Estou falando de bens, estou falando de propósito, estou falando de cura, estou falando de libertação, estou falando de solução, estou falando do casamento, estou falando sobre filhos. Agora eu queria encerrar dizendo para você uma coisa. Quando você sabe a vontade de Deus, e tem muitas que já estão explícitas na palavra, por exemplo, crê no Senhor, será salvo tu e a tua? É uma promessa para os sacerdotes que estão aqui, isso é promessa para homem. Você que é sacerdote da sua casa, tem um filho que não está na presença de Deus, uma filha que não está na presença de Deus, você tem uma geração sua que não está na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: reivindique, porque a promessa diz crê e vai ser salvo. Se ela diz crê e vai ser salvo, não tem nada ali que está contextualizando. Crê e vai ser salvo. Reivindique, Senhor, está aqui a promessa. Eu quero meu filho, eu quero meu neto, eu quero minha filha. Eu não criei para estar na mão do inimigo, para estar debaixo de droga, para estar debaixo do mundo, para estar debaixo do inferno. Eu criei para servir na tua presença. Isso é só uma, tem dezenas. Por isso que a Bíblia fala em Oséias que o povo perece porque falta conhecimento. São mais de 1000 promessas que você pode reivindicar. Essa não tem tempo, o tempo é reivindicação. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode até partir desse mundo, mas a tua oração continua ecoando nos ouvidos do Senhor. E Deus não deixa um justo sem resposta de oração. Alguém está me ouvindo? Cura divina, irmão. Cura divina também é promessa. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos, a Bíblia não diz seremos, fomos, já aconteceu na cruz. Mas o crente às vezes, ele acredita nessa ideia religiosa. Não, isso é tribulação, isso é uma cruz que você tem que carregar. Você acredita nisso, irmão? Isso não é cruz não. Ah, pastor, mas Jó ficou doente e perdeu tudo. Claro, ele ficou doente e perdeu tudo, só que ele nunca aceitou o fato. Você já leu o livro? Os 3 amigos de Jó, Abiú, os nomes esquisitos lá que eu não guardei, mas os 3 amigos dele foram lá confrontar ele lá. Não, tu está em pecado. Não, tu está isso. Não, tu está errado. Deus está certo, tu está errado. Deus está certo, tu está errado. Não, Senhor, eu não fiz nada para estar sofrendo isso aqui. Eu não sei porque estou passando, mas eu não quero isso na minha vida. Eu não aceito. Jó nunca aceitou aquela tribulação, irmão. Nunca aceitou a doença, nunca aceitou a perda, nunca aceitou o sofrimento, ele nunca aceitou, ele nunca blasfemou contra Deus, ele nunca culpou Deus, mas ele disse: eu não quero viver isso, eu não preciso viver isso, eu não sei porque eu estou vivendo isso. E hoje você tem o sangue de Jesus, a graça de Deus, a obra da cruz, a promessa de cura, e você está reivindicando o quê? Você está ouvindo, irmão? A tribulação do Jó durou 6 meses. 6 meses. A sua está quanto tempo, irmão? A minha está quanto tempo? Porque nós não reivindicamos. Deus não muda. Ele prometeu, Ele cumpre. Só estou falando algumas para você entender onde eu quero chegar com você, onde nós estamos chegando. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz. É que nós desistimos, nós enfraquecemos, nós aceitamos o problema. É mais fácil ir na Unimed do que levantar de madrugada e orar 1 hora. Às vezes eu não entendo o crente. Às vezes não entendo nunca. O cara fica na fila do INSS das 3 da manhã às 7 da manhã para pegar uma vez, para o médico dizer: realmente você está doente. E a tua doença é grave. Você vai morrer. Alguém está aí, irmão? 3, 4, 5, 6, 7 4 horas numa fila no frio, com a garrafa térmica, o lanchinho, para pegar a ficha. Pensa se o cara fica das 3 às 7 da manhã de joelho dizendo: Senhor, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa doença. Se tu não for curado, eu mudo de Bíblia, eu como a Bíblia, como disse esse doido que tem na televisão. Eu como a Bíblia, eu como a Bíblia. Tem uns doidos aí que por causa de dinheiro come Bíblia, né? Mas por causa dessa promessa eu como. Fica lá chorando na presença de Deus para você ver. São promessas, Ele não muda. Amém, irmão? As coisas materiais têm vínculo, tem contexto. Eu não tenho tempo para falar de tudo aqui, mas eu gostaria que você entendesse isso. Se nós buscarmos segundo a sua vontade, na comunhão e no querer, não há nada neste ano que não aconteça de bom na sua vida. Seu filho, seu marido, seu casamento, sua vida financeira, seu emprego, seu trabalho, estão tudo num contexto de vontade. Se você buscar a vontade dele, meu irmão, é sucesso puro, é sucesso total, é cumprimento total. Isso aqui é resultado da vontade dele. Isso aqui não é resultado de um planejamento humano, de uma estratégia humana. Deus não deixou a gente ver, quando deixou ver, mandou entrar. E tudo que nós já estamos orando pelo lugar maior. Deus já disse: eu já preparei, eu creio nisso, porque é vontade dele. Por isso que eu não me apavoro, não choro, não desespero. Como eu disse, eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de estar fora da vontade, porque na vontade dele, todas as coisas cooperam para o bem. Alguém está aí? Fica de pé no seu lugar.